E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui demonstrando como identificar um transformador, ligação 127, 220, entrada e saída do transformador. Então pessoal, aqui eu tenho um transformador, aqui ele tem identificação, mas vamos dizer que ele não tem identificação de qual que é a saída ou qual é a entrada dele. E aí, como é que você identifica? Se você ligar vertido, você vai queimar o seu transformador. Então pessoal, tem uma forma bem prática. Então vamos encapar os fios do transformador. O outro lado já está desencapado. Então pessoal, nem fiz a leitura aqui da tabela do transformador. Peguei aqui, tava jogado. Com o multímetro, pode ser um analógico, um digital. Melhor, o digital é mais fácil, pessoal, de identificar. Escala de resistência. Nós vamos fazer o teste para ver aqui o que ele vai dizer para nós. Deixa eu desencapar um pouquinho mais. Então pessoal, assim, falando pela teoria da eletrônica, se eu preciso ligar alguma coisa na tomada 220 AC, eu preciso de uma resistência alta, por exemplo, um transformador. Então aqui eu tenho uma resistência bem baixa. Vou mudar de escala aqui para ver se tem uma medida melhor. Em 200 ohms eu tenho 0.2 ohms. Então pessoal, vamos pegar o outro lado. Eu vou pegar o outro lado aqui do transformador e vou começar a medir. Então aqui eu tenho 62. Deixa eu ver, pessoal, que tá de cabeça para baixo. 62.1. Então aqui eu já tenho uma resistência bem maior. Eu vou pegar o outro fio aqui. Então aqui eu tenho uma resistência 111.3. Então aqui, pessoal, 110. Eu tenho 110 ohms aqui, 110.9. Então aqui eu tenho a maior resistência. Então quer dizer o que? Aqui eu tenho as duas bobinas que fecha 220. No caso da minha rede. Se eu pegar aqui, seria a bobina menor, eu tenho 62.2. Então, pessoal, eu descobri que aqui é a bobina maior do meu transformador. Então, na bobina maior, eu tenho minha ligação 110, 220. Então, pessoal, como é que funciona, por exemplo, o transformador? Ele tem um enrolamento separado, ele funciona por indução. Então aqui eu tenho um desenho mais ou menos um transformador. O que acontece, pessoal? Eu tenho, como eu tenho 110, 0, o ponto 0 do transformador, 127, 220, eu tenho uma derivação do meio da bobina do transformador. Se eu ligar na derivação, é metade da bobina, tem 127 volts. Se eu ligar na bobina total,
220 volts, seria a bobina maior. No outro lado, eu tenho a bobina menor, a resistência que eu medi, então eu tenho a saída do meu transformador, que pode ser 12 volts, 18 volts, 15 volts, 18 volts, por aí vai, pessoal, vai aumentar um pouquinho a resistência, conforme a tensão que vai sair. Então, pessoal, o transformador aqui na entrada e saída, eu tenho AC, ou seja, corrente alternada. Ela alterna do positivo para o negativo. Positivo para negativo, positivo para negativo. É o que nós temos na nossa tomada, por exemplo, que a gente liga nossos equipamentos. Nós temos corrente alternada. O transformador, como ele não tem nenhuma intervenção na saída, nenhum tipo de retificação. Retificação seria, pessoal, com diodos, retificadores, ou uma ponta retificadora, que é uma ponta retificadora. Ela tem 4 pinos, 4 terminais. Então, pessoal, dos 4 terminais dela, eu tenho aqui identificado. Vamos ver se o celular vai focar. Não tá querendo focar aqui, pessoal. Então eu tenho identificado, pessoal, tipo um sinal de uma cobrinha. Então esse sinal ali quer dizer que é corrente alternada. Aqui eu tenho sinal positivo e negativo, que é quando eu já retifiquei, que eu corto a onda negativa, fica só a positiva. Então eu tenho DC, corrente contínua. Então eu cortei uma onda, eu transformei em DC. Não é uma DC pura, porque eu não tenho nenhum tipo de filtragem. Ela vai ter um pouquinho de ruído. Então, pessoal, aqui eu fiz um desenho demonstrando como seria uma montagem de uma ponte retificada no transformador. Então aqui eu tenho os 220, no caso é a minha rede. Aqui eu fiz um X porque eu não uso 127. Então o ponto zero é o transformador. E a resistência maior que eu tenho aqui seria 220. Então, liga na rede 220. E aqui eu tenho uma saída 12 volts, ou 18 volts, como eu disse. Então, pessoal, o que acontece? Eu não tenho, como eu disse, na saída do transformador ele sai corrente alternada. Quando eu faço uma intervenção com uma retificação, eu passo a ter positivo e negativo, porque a minha ponta retificou, quando cortou o ciclo, então eu distingui positivo e negativo. Diferente de quando eu tenho 220, você não se diz positivo e negativo. No 220 nós temos um fase e um neutro. Então é diferente daqui, pessoal. Aqui eu tenho mais 12 volts e aqui, por exemplo, negativo, zero. Na verdade, menos 12 volts seria se eu tivesse uma fonte simétrica aqui. Então aqui eu tenho um ponto zero do transformador. Então seria o 12 volts e o negativo ali seria o ponto zero do meu transformador. Se eu tivesse um transformador com center tape aqui, que ele tem uma saída, pessoal, um ponto que é chamado ponto zero do transformador, aí sim eu teria aqui os 12 volts. Então, pessoal, aqui seria uma fonte já simétrica, dessa forma aqui.
se eu tivesse um center tape, que seria o ponto zero do transformador aqui. Então eu teria mais 12 volts, menos 12 volts por causa da retificação. Então os dois 12 volts entrar na ponte retificadora, teria mais 12 volts e menos 12 volts. E aqui eu teria o center tape, ponto zero do transformador. Então aqui seria uma fonte já retificada, uma fontezinha, pessoal, mas não filtrada. Então aqui já dá para a gente começar a brincar com a tensão de saída, ligar LEDs, coisas assim, claro, com resistor. LED precisa de um resistor calculado para você ligar. Se você ligar direto em 12 volts, você torra o LED, bota fogo. Então, pessoal, aqui é um exemplo bem simples de como que funciona um transformador e uma ponte retificadora, mais ou menos. Então, pessoal, eu peguei aqui na prática. Eu tenho um transformador que eu vou ligar na tomada. Esse transformador não tá bom. Aqui. Liguei ele numa lâmpada série, que eu não sei como é que tá, que esses transformadores eu ganhei. Então, escala de 200 volts alternado. Agora eu vou medir a saída do meu transformador aqui. Como eu disse, eu não sei como esse transformador tá, pessoal. Não sai metendo a mão não, porque se ele tiver em curto, 18.6, mas ele tá roncando esse transformador. Tá meio estranho. Eu vou medir depois ele aqui para ver se ele tá bom. Mas aqui ele teria saída de 18 volts. Um transformador para 18 volts. Tô tapando aqui. Então 18.2. Então um transformador de 18 volts, pessoal. Transformador, pessoal, se você pegou, tirou de alguma sucata, nunca bote a mão nele, ligue e bote a mão na saída aqui. Pode estar em curto também, o transformador. Você vai levar um choque daquele. Já aconteceu comigo antigamente. E eu levei um choque que estava passando 220 direto. Transformador em curto, entre primário e secundário. Então, pessoal, tome muito cuidado, faça o teste. Você pode pôr escala de diodo, que ele tem o bipzinho, e medir aqui. Ou você pode medir na própria escala de resistência. E não pode zerar, pessoal. Se ele zerar, ele tem um curto. Então, teoricamente, esse transformador não estaria em curto. Mas tem que ver o porquê que ele está roncando desse jeito. Até. Mas então, pessoal, esse é um vídeo aqui explicativo aí. Eu vou fazer depois mais vídeos como melhorar montando a fontezinha aqui. Essa fontezinha, melhorando ela, filtrando, regulando tensão com reguladores de 12 volts, fazer um regulador variável. Também eu vou ensinar, pessoal, nos próximos vídeos, com componentes bem simples aí que você adquire em qualquer eletrônica. Então, pessoal, esse é um vídeo começando a explicação aqui sobre a C e DC e ligação de transformador, como identificar, e um pouquinho sobre
diodos retificadores. No próximo vídeo vou pegar mais sobre esse assunto de diodos, pontas retificadoras. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje para, vamos dizer, um vídeo de início, assim, de uma eletrônica básica. Para quem quiser aprender, eu vou ensinando um pouquinho. O pouco que eu sei também, pessoal, que eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Valeu!